Minha irmã, que virou influencer, me filmou chorando depois de um término e atendi meio sem vontade, mas achei que ela podia ter visto o vídeo. E não deu outra. Ela foi direto ao ponto. Disse que tinha visto o vídeo da Nancy e quis saber se eu estava bem. Resumi pra ela o que estava acontecendo. A Elizabeth já tinha conhecido a Nancy algumas vezes e sempre falava que tinha algo estranho nela. No fim das contas, ela estava certa. Depois dessa conversa, resolvi tentar outro caminho, porque mexer com marcas e empresária até dava satisfação, mas não resolvia o principal: tirar o vídeo do ar. Eu precisava ser mais esperta. Passei horas lendo as regras do Instagram e descobri que compartilhar o trauma de alguém sem permissão podia sim ser considerado assédio. Denunciei o vídeo e pedi pro Charles, pra Elizabeth e pra mais uns amigos fazerem o mesmo. No fim do dia, o Instagram tirou o vídeo do ar. Pequena vitória, mas eu sabia que a Nancy ia surtar. Dito e feito, meu celular ficou apitando de mensagem dela. Não li nenhuma. Bloqueei ela. Queria, pelo menos por um tempo, um pouco de paz. No dia seguinte, acordei com um e-mail da Nancy. Ela criou uma conta nova só pra me ameaçar. Título: "Você vai se arrepender disso." Super madura. No texto, despejou um monte de coisa dizendo que eu queria silenciar a verdade dela, ameaçando postar ainda mais histórias sobre nossa infância se eu não parasse de atacar a carreira dela. Encaminhei pro Charles e pra Elizabeth. Depois apaguei. Não ia alimentar a ameaça, mas sabia que precisava me preparar pra qualquer coisa. Resolvi me adiantar. Criei um Instagram privado e publiquei uma nota explicando que minha irmã tinha exposto informações pessoais sobre mim sem meu consentimento e que eu estava tomando medidas para preservar minha privacidade. Só aceitei quem eu realmente conhecia. 2 dias se passaram sem drama novo. Comecei a pensar que talvez ela tivesse entendido o recado, que perder o vídeo e os contratos tinha sido suficiente. Me enganei feio. No terceiro dia, recebi uma ligação da minha mãe, com quem eu não falava há meses. Nossa relação nunca foi fácil, ainda mais depois que saí de casa para fazer faculdade, e nunca mais voltei nas férias. Ela nunca foi igual ao meu pai, mas sempre passou pano pra ele. Fingia que não via nada. Por isso, nunca consegui perdoar. Ela chorava ao telefone, perguntando por que eu estava espalhando mentiras sobre o papai. Descobri que a Nancy ligou pra ela dizendo que eu estava inventando histórias só pra chamar atenção. Fiquei paralisada. A Nancy tinha distorcido tudo. Tentei explicar que quem expôs tudo foi ela, sem minha permissão. Mas minha mãe não quis ouvir. Dizia que a Nancy jamais faria isso, que eu devia estar confusa ou mentindo. Quando desliguei, desabei na cozinha. Chorei sentada no chão por 1 hora. Tanta injustiça que até doía. A Nancy não só jogou meu sofrimento pros outros verem, como agora estava manipulando minha mãe, colocando ela contra mim. O Charles apareceu à noite, trouxe comida e sorvete, ficou do meu lado enquanto eu chorava mais um pouco. Sugeriu que eu tirasse um tempo das redes, até do trabalho, para respirar. A ideia era tentadora, mas eu sabia que dar espaço agora só ia fortalecer a Nancy. No dia seguinte, acordei com dezenas de notificações. Na noite anterior, a Nancy tinha feito uma live chorando, dizendo que a irmã desequilibrada estava tentando acabar com a vida dela por pura inveja. Ela afirmava que eu sempre tive inveja do sucesso dela, e agora estava inventando mentiras só pra prejudicá-la. Os comentários estavam lotados de seguidores dela me xingando e oferecendo apoio a ela. Teve até gente ameaçando descobrir meus dados pra me dar uma lição. Fiquei mal só de ler aquilo. A Elizabeth me ligou, super nervosa. Ela tinha assistido a live e estava preocupada com a minha segurança. Se ofereceu pra passar uns dias comigo. Aceitei, porque ter uma amiga por perto ia me ajudar a manter a cabeça no lugar. Ela chegou à tarde com uma mala e o notebook, já que trabalhava de casa como designer gráfica, então podia ficar o tempo necessário. Assim que entrou, me abraçou forte e falou: "A gente vai resolver isso juntas." Passamos a noite bolando um plano. A Elizabeth percebeu que a maior arma da Nancy era a rede social e o poder de controlar a narrativa. Se eu quisesse dar o troco, precisava encontrar um jeito de contar meu lado da história sem que ela pudesse distorcer ou apagar. A ideia veio perto da meia-noite. A Nancy não era a única com provas. Eu tinha anos de mensagens, e-mails e até algumas ligações gravadas, em estados onde só uma das pessoas precisa autorizar, que mostravam quem ela realmente era. Eu tinha ela admitindo o teste com o Thomas, combinando de transformar meu término em conteúdo e discutindo como lucrar com o drama familiar. Não queria me rebaixar ao ponto de jogar tudo na internet, mas podia montar um documento com todas as evidências e enviar de forma privada para as marcas que ainda trabalhavam com ela, explicando a situação de maneira calma e profissional. A Elizabeth me ajudou a organizar tudo em ordem cronológica. Passamos horas montando um PDF com a história completa, desde a primeira vez que a Nancy me usou como pauta, quando eu chorava pelo meu ex-traidor, até o vídeo recente sobre nosso pai. Incluímos prints, gravações e uma explicação detalhada de cada caso. Quando amanheceu, tínhamos um dossiê inteiro mostrando o padrão de manipulação e exploração da Nancy. Achamos os e-mails dos departamentos de marketing das marcas parceiras e enviamos uma cópia para cada uma, junto com uma mensagem curta e profissional, explicando que eu só queria que eles soubessem com quem estavam lidando. Não achei que algo fosse mudar na hora. Essas coisas demoram. Mas naquele mesmo dia, outras 2 marcas avisaram publicamente que estavam reavaliando a parceria com a Nancy. Uma delas até entrou em contato comigo, pedindo desculpas pela situação e agradecendo o aviso. Nancy percebeu que estava dando ruim porque apareceu de novo lá em casa. Dessa vez a Elizabeth estava comigo. Ela olhou pelo olho mágico e falou: "É a Nancy, e ela tá furiosa." Decidimos nem abrir a porta. Nancy começou a bater, gritando que sabia que eu estava em casa e mandando eu parar com esse joguinho antes que ela perdesse a paciência de verdade. Ficamos sentadas na sala, em silêncio, ouvindo o surto dela. Depois de uns 20 minutos, algum vizinho deve ter se incomodado, porque ouvimos outra voz no corredor, e depois o som dos passos da Nancy indo embora. Assim que ela saiu, a
Elizabeth sugeriu. Vamos passar uns dias lá em casa. O prédio dela era seguro, com porteiro. A Nancy não ia conseguir entrar. Concordei. Era mais seguro mesmo. Juntamos as coisas mais importantes rapidinho e fomos pro apartamento da Elizabeth, do outro lado da cidade. No caminho, o Charles ligou. Ele estava tentando falar comigo há horas. E pelo visto, a Nancy tinha conseguido o número dele e não parava de ligar e mandar mensagem, alternando entre ameaças e tentativas de convencê-lo de que eu estava instável e precisava de ajuda. O Charles bloqueou ela, mas ficou preocupado comigo. Eu garanti. Tá tudo bem, Charles. A Elizabeth e eu vamos ficar quietinhas na casa dela por um tempo. Ele se ofereceu para aparecer depois com o jantar. O apartamento da Elizabeth era pequeno, mas muito aconchegante, cheio de plantas e com um gato chamado Chairman Meow, que já resolveu que minha mala era a nova cama dele. Me senti bem mais segura lá. Passamos o resto do dia acompanhando as reações das marcas depois dos nossos e-mails. Mais 3 empresas foram tirando o nome da Nancy discretamente dos sites. O número de seguidores dela também começou a cair, porque a galera percebeu que as marcas estavam pulando fora. À noite, a Nancy fez outra live. Dessa vez, estava mais calma, mais planejada. Disse que tinha pensado muito sobre tudo e queria esclarecer as coisas. Confessou que compartilhou histórias da família sem permissão, mas jurou que foi só para ajudar quem estivesse passando por algo parecido. Não falou meu nome, mas comentou sobre certas pessoas, tentando calar ela por não aguentarem a verdade. Terminou avisando que ia dar um tempo das redes para cuidar de si mesma. Eu e a Elizabeth assistimos tudo, revirando os olhos tão forte que quase doeu. É bem típico da Nancy, pedir desculpas sem pedir, se colocando como vítima e anunciando uma pausa que não deve durar 2 dias. O Charles chegou com comida tailandesa lá pelas 8. Nós 3 sentamos no chão da sala, comendo pad thai e discutindo estratégias. O Charles achou que essa pausa era um bom sinal. Quem sabe ela percebeu que não vai ganhar essa briga. Mas a Elizabeth não botou muita fé. Acho que ela só tá se reorganizando e pensando no próximo movimento. Eu estava no meio termo. Queria acreditar que a Nancy ia recuar, mas não contava com isso. E ainda não tinha conseguido o que mais queria. Fazer ela pedir desculpa de verdade e prometer que não ia mais me usar como conteúdo. No dia seguinte, acordei com um e-mail de um nome desconhecido. Morgan Thompson. O assunto era sobre a Nancy. Abri com cuidado. A Morgan se apresentou como ex-amiga da Nancy e contou que também passou por isso. A Nancy tinha exposto detalhes do divórcio dela no Instagram sem permissão, e depois ainda se fez de vítima quando foi confrontada. A Morgan viu as postagens recentes e achou que sabia o que estava rolando. Queria saber se podia ajudar em algo. Mostrei o e-mail para Elizabeth, que deu uma pesquisada rápida nas redes e confirmou que a Morgan era real. Elas tinham fotos juntas de um ano atrás, mas depois pararam de interagir. Respondi agradecendo e expliquei rapidamente a situação. Em menos de 1 hora, ela me respondeu com o número de telefone e sugeriu que a gente conversasse diretamente. Ficamos mais de 2 horas no telefone. A Morgan tinha ainda mais histórias sobre a Nancy do que eu. Pelo jeito, a Nancy fazia esse tipo de coisa há anos, usando amigos, namorados e até colegas de trabalho como matéria-prima, sempre sem pedir permissão. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.